apresentação. A relatora vai proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 12ª sessão ordinária do ano de 2012 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 13 dias do mês de março de 2012, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Luiz Eustáquio Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, senhor auditor substituto de conselheiro Sérgio Ricardo Maciel. O Ministério Público de Contas esteve presente e legalmente representado pelo doutor procurador Ricardo Schneider. Havendo número legal para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a presente sessão, determinando que se procedesse à leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada sem contestação. Não houve matéria na hora do expediente, passando para a ordem do dia. Foram discutidos e julgados os seguintes processos. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, TC 6509-2007, 3538-2008, entre outros relacionados a contratos com a Prefeitura de Maceió. Aprovado resoluções 035 e 037. TC 4972-2009. Trata-se do balanço geral da Prefeitura de Messias. Foi retirado de pauta. TC 1557-2005. Após relatada e discutida a matéria, foi colocada em votação, havendo posicionamento do senhor procurador Ricardo Schneider para que haja manifestação dos auditores nas prestações de contas. Sobre o assunto, fizeram uso da palavra o excelentíssimo senhor conselheiro Anselmo Brito, o senhor auditor substituto de conselheiro Sérgio Ricardo Maciel e o excelentíssimo senhor presidente, cujo teor segue na íntegra. O processo foi retirado de pauta para ser encaminhado à auditoria. Relatora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, TC 1045-2000, 13392-2005, entre outros relacionados com contratos entre a Casal e a Prefeitura de Maceió. Aprovado em resoluções 038 e 040. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 7157-2005, 1377-2004, entre outros relacionados com contratos. Aprovado em resoluções 041 a 045. TC 4595-2007. Trata-se de relatório de inspeção em loco na Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e da Inovação. Exercício 2006. Aprovado decisão simples. Diligência 15 dias. Relator auditor substituto de conselheiro Sérgio Ricardo Maciel. TC 435-2012. Representação na Prefeitura de Palestina. Aprovada decisão simples por arquivamento. TC 914-2008. Contrato com a Casal. Aprovado em resolução 046. Não havendo nenhum processo em pauta, excelentíssimo senhor presidente, facultou a palavra às senhoras e senhores conselheiros e ao doutor procurador. Com a palavra, a senhora conselheira Maria Cleide sugeriu que o encaminhamento das prestações de contas para a auditoria fosse a partir de 2010, associando-se à sugestão da senhora conselheira Rosa Albuquerque, o senhor conselheiro Anselmo Brito. Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente enalteceu a senhora conselheira Rosa Albuquerque, que retirou o processo de pauta, e após a senhora conselheira Maria Cleide, que fez a proposta e foi aprovado por unanimidade. Usando a palavra, o senhor procurador Ricardo Schneider disse ter 4 pontos para destacar. O primeiro, com relação à manifestação do Ministério Público. O segundo, que os processos devem passar pela auditoria. O terceiro, com relação à resolução dos concursos. E o quarto, com relação aos gestores e ordenadores de despesa do Estado de Alagoas, tem até o dia 29 de abril para enviar suas prestações de contas. Fazendo uso da palavra, o excelentíssimo senhor presidente solicitou ao coordenador do plenário para efetuar em quarta sessão a leitura da instrução normativa apresentada pela senhora conselheira Rosa Albuquerque, que trata sobre a realização dos concursos. Lido, ficando para votação na próxima sessão. Usando a palavra, a senhora conselheira fez seu pronunciamento com relação ao agradecimento pela maneira quanto à sua participação no primeiro encontro de conselheiros do país na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em tempo que agradece o empenho que esta corte teve em não medir esforço para que sua presença fosse percebida neste valioso encontro. No momento, solicitou que fosse comunicada a senhora conselheira Marisa Serrano do seu pronunciamento. Associou-se ao voto a senhora conselheira Maria Cleide e o senhor conselheiro Anselmo Brito, o senhor procurador Ricardo Schneider. Com a palavra, o senhor procurador parabenizou o excelentíssimo senhor presidente pela viagem a Brasília, que foi destaque nacional, para firmar um acordo junto ao Tribunal de Contas da União para a capacitação dos servidores da Casa, comunicando que na próxima sessão não estará presente porque está viajando a Natal para o 6º Fórum Nacional do Ministério Público de Contas. Fazendo uso da palavra, o excelentíssimo senhor presidente solicitou ao coordenador do plenário para efetuar a segunda leitura, a minuta da resolução normativa da relatoria do senhor conselheiro Otávio Lessa, que trata das normas brasileiras de auditoria governamental. Lido,
O excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra às senhoras e senhores conselheiros e à douta Procuradoria. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor presidente, em nome de Deus, encerrou a presente sessão, convocando as senhoras e senhores conselheiros e o doutor procurador-chefe do Ministério Público de Contas para a sessão de quinta-feira no horário regimental. Antes de colocar em discussão a ata, eu já começo a fazer a minha própria discussão. Eu não sei se onde foi a conselheira Rosa Albuquerque, foi um encontro de conselheiras. Aí eu vi conselheiros. Pode ler, por favor. Está escrito aí conselheiras, porque a senhora leu conselheiros. E a segunda observação é que quando o Dr. Ricardo Schneider falou sobre o convênio para capacitação do funcionário, eu pedi uma parte e disse que não só para capacitação, e sim para um intercâmbio de fiscalização. E também é bom ver o convênio, o Dr. Valtenor deve ter aqui, que para tratar, já que foi tratado em sessão, alguma parte não só de cooperação mútua, inclusive do nosso SICAP, onde eles querem sempre disponibilizar para o Tribunal de Contas. Então só essa parte aí eu vou colocar para que seja iniciado, mas se colocar em discussão a ata. Eu gostaria que pegasse o contrato para dizer o termo de cooperação, não só de treinamento do nosso pessoal, de cooperação com o Tribunal de Contas da União, para que fosse acrescentado e aguardar, então, a votação para quando fosse acrescentado isso. Temos ainda uma resolução a ser votada, porque já estava em quarta leitura. Acho que o quórum está muito pequeno, poderíamos deixar para votar na próxima sessão. Indago a conselheira Maria Cleide se assim se deseja votar hoje aquela resolução que já foi lida. Consideração. Da mesma forma, excelência. Mas poderemos ler em terceira leitura aquela resolução apresentada pelo conselheiro Otávio Lessa. Solicito ao Dr. Jalon que seja lido. Em terceira leitura, a resolução normativa do gabinete do conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos. Adota no âmbito do TCE Alagoas as normas brasileiras de auditoria governamental, desenvolvidas e recomendadas pelo Instituto Rui Barbosa, pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Tricom, e pela Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios, a Bracom, com o apoio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no âmbito do Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros, Promoex. Lida em terceira sessão, eu solicito ao Dr. Jalon que comunicar a este plenário, a toda esta casa, que foi encaminhada à Assembleia Legislativa, um reajuste salarial referente a 2010, 2011 e essa parte de 2012 de 13,5%, retroativo a fevereiro, e ficando o mês de fevereiro de cada ano para o reajuste salarial. Eu solicito ao Dr. Jalon que leia o caminhamento da Assembleia. Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, Gabinete da Presidência, mensagem número 001/2012. Maceió, 14 de março de 2012. Excelentíssimo senhor deputado Fernando Toledo, digníssimo presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas. Senhor presidente, remeto nesta oportunidade a apreciação e a consequente deliberação desta augusta Casa Legislativa, projeto de lei que tem por meta a concessão da revisão geral aos servidores efetivos, matéria que tem superlativa importância ao atendimento no que prescreve o artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal. Nestes termos,
revelando que este projeto teve a preocupação de atender aos mais diversos preceitos constitucionais e infraconstitucionais, mormente quanto aos direitos dos servidores, submeto o projeto à apreciação dessa egrégia Corte de Leis, com a certeza de que o mesmo representa um avanço na reorganização administrativa deste tribunal. Com as minhas homenagens, subscrevo Conselheiro Luiz Eustáquio Toledo, presidente. O projeto de lei dispõe sobre a revisão geral dos subsídios e remunerações dos cargos efetivos do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e da outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas decreta, artigo 1º, o artigo 16 da Lei 7.204/2010 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 16. A data base para reajuste dos subsídios de que trata esta lei ocorrerá no mês de fevereiro do exercício financeiro de cada ano. Artigo 2º. Fica concedido aos servidores efetivos do Tribunal de Contas, a título de revisão geral, prevista no artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal, concernente às datas bases de 2010, 2011 e 2012, o acréscimo pecuniário de 13,5% incidente sobre a remuneração ou subsídio correspondente. Parágrafo único. O efeito financeiro advindo da incidência do caput deste artigo se dará com base no dia 1º de fevereiro de 2012. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias do Tribunal de Contas. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. Concluído o projeto de lei encaminhado à Assembleia, passo a palavra às senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra o conselheiro Anselmo Preto. Aí, quando foi concedido somente aos servidores da casa, ativos. Ativos e inativos, servidores. Ativos e inativos. Efetivos. Os efetivos, quer dizer, ativos e inativos. Tá, tudo bem, esclarecimento. Obrigado, Excelência. Continua facultada a palavra. Com a palavra do doutor Ricardo. Doutor Gustavo Henrique. É o vice. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros. Hoje faz um ano que os procuradores tomaram posse. Foi um ano de muitas realizações, muitas conquistas e de muita batalha também. Eu queria informar isso aos senhores. E também quero informar que as contas do Ministério Público vão ser prestadas na forma regimental. Agradeço a informação e também a lembrança do um ano de posse que tivemos aqui, posse festiva, nomeação de posse por este colegiado através desta presidência. E também dizer que a prestação de contas do Tribunal de Contas já há mais de uma semana que foi entregue ao relator que está tramitando no processo. Continua facultada a palavra. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, não havendo processo. Tem processo. Conselheiro Anselmo, tem processo para votar? Não, Excelência, não tem processo. Não havendo nenhum processo a ser relatado, no expediente, volto a palavra à senhora e senhores conselheiros. Com a palavra o conselheiro Anselmo. Eu só quero, então, já que o Ministério Público fez a lembrança de um ano de casa, acho que vale a pena parabenizá-los e, vamos dizer assim, longa vida, com trabalho, com acerto, com dedicação, comprometimento e profissionalismo, ainda mais, já sei dos senhores, mas ainda mais no trabalho desenvolvido pelos senhores junto a esta casa. É isso, doutor Gustavo. Continua facultada a palavra. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, em nome de Deus, está encerrada a apresentação, convocando os senhoras e senhores conselheiros para a sessão da próxima terça-feira.